Graça e paz, meus amados irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus, que você esteja bem. Louvado seja o nome do Senhor, porque se você não estiver bem, você vai ficar bem. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários: eu vou mudar. Coloca aqui nos comentários: eu vou mudar. Mas, pastora, como assim? É o conselho que Paulo dá à igreja de Éfesos, né? Ele escreve essa carta aos Efésios, louvado seja o nome do Senhor, e ele instrui os Efésios a buscar uma mudança, a abandonar o velho homem e se revestir, né, de um novo homem em Cristo Jesus. E muitas vezes é algo que a gente não faz. Muitas vezes nós chegamos até Cristo e não buscamos uma transformação, não buscamos uma mudança. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 24. Olha só. E vós revistais, olha que coisa linda, revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O verdadeiro homem é criado em justiça e em santidade. E Paulo segue instruindo, ó. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Abandona a mentira e falai a verdade. Por quê? Porque nós somos membros um dos outros. Imagina tirar esse braço, deixar ele ali no canto, né? E depois de muitos dias ir lá querer pegar e colocar esse membro de volta no seu lugar, ele vai estar ressequido, né? Não vai existir mais vida nele, porque o membro, ele foi deslocado do seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Escute bem, nós somos membros um dos outros. E nós precisamos estar ligados em Cristo. Nós somos membros um dos outros. Entendes tu o mistério? Está entendendo tu o mistério? Nós somos membros um dos outros. Olha que coisa linda. Olha como Paulo fala com tanta sabedoria aqui nesse capítulo 4. E ele diz mais, olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessitado. Trabalhe. Quando você encontrar alguém necessitado, você tem o que repartir. Olha que conselho glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós somos membros um dos outros. Olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça os que para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Quando nós praticamos, fazemos todas essas coisas que Paulo está dizendo, nós entristecemos o Espírito Santo. E nós temos que ter essa preocupação de não entristecer, aleluia, o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, pois é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sente a nossa dor, Ele sabe o que nós estamos passando, né? Ele nos compreende, o Consolador. Por isso nós temos que ter essa preocupação de não entristecer o Espírito Santo. Olha só, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa cabeça, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Quando nós pecamos, quando nós consumamos o nosso pecado, nós estamos dando lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, é o conselho de Paulo, aleluia, para as nossas vidas. Não deis lugar ao diabo. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. E quantas vezes não damos lugar para o diabo?
nos irando e querendo resolver as coisas com a força, aleluia, do nosso braço. Pastora, dá uma vontade, dá mesmo. Nós estamos vivos, né? Nós estamos vivos, dá vontade mesmo. Mas o conselho de Paulo para as nossas vidas nessa manhã é esse: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa cabeça, não dê lugar ao diabo. Tenha domínio próprio, controle as suas emoções, louvado seja o nome do Senhor. Isso é um dom de Deus. Controlar as nossas emoções, controlar as nossas vontades, isso é um dom de Deus. Pastora, mas será que eu consigo? Com certeza. Deus, ele já te deu, aleluia, poder para isso. Controle as suas emoções, não dê lugar ao diabo. É o que eu digo sempre. O que você vai fazer com a informação que você recebeu? Isso é muito importante. Quando você recebe uma informação, né, a decisão final é sempre sua. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele não vai julgar você, a sua causa, pelo que as pessoas trouxeram até você, mas pela sua decisão final, você será julgado pela sua decisão. Qual foi a sua escolha de resolver essa situação? Como você escolheu resolver essa situação? Louvado seja o nome do Senhor. A sua decisão final vai direcionar o julgamento de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. A sua decisão final vai ser sobre a sua decisão final que você vai receber a sua sentença e o seu julgamento da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai julgar pelo que os outros fizeram, mas pelo que você fez. Cada um de nós seremos julgados individualmente. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que você tem feito com as informações que têm chegado até você? O que é que você tem feito? Louvado seja o nome do Senhor. É aquele antigo ditado, né? Eu aumento, mas eu não invento. Louvado seja o nome do Senhor. Inventa sim, né? Inventa sim. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Você é de Cristo, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra tão gloriosa. Por quê, pastora? Escute bem, olha. Paulo plantou, Apolo foi lá e regou e Deus ajuntou. O que Paulo fez, o que Apolo fez e deu crescimento. A palavra está aqui hoje, né? Compartilhe, porque Deus vai dar o crescimento dessa palavra tão gloriosa no coração das pessoas. Compartilhe, faz a sua parte, né? Os irmãos veem que tem uma junção de Paulo, de Apolo e de Deus. Deus, ele dá o veredito final. É sempre Deus, viu? Paulo, Apolo e Deus. Deus ajunta todas aquelas obras e dá crescimento. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus te abençoe e te prospere. Você é uma bênção na minha vida, viu? Você é uma bênção na minha vida. Às 20 horas nós estaremos lá no canal do Bispo Antônio Carlos, com a live Eu Sou o Caminho. Abra a porta, deixa a gente entrar, vamos fazer um culto glorioso aí na sua casa, viu? E às 12 horas eu estarei aqui orando por você. Por mim, pastora, sim, estarei orando por você. Que Jesus te abençoe e te prospere, viu? Compartilhe.